Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, nessa oportunidade nós estamos fazendo aqui um trabalho da qual vai ser realizado em alguns dias por motivo de força maior nas nossas igrejas. E esse trabalho Deus colocou no meu coração para que nós venhamos fazer, e nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor Jesus. Então, nessa oportunidade, hoje é o primeiro dia de trabalho. Hoje, domingo, haveria cultos nas nossas igrejas, e por motivo de força maior, não vai haver mais cultos alguns dias, devido a aglomerações de pessoas que não podem se reunir. Mas a gente vai fazer um trabalho divulgando a semeadura do Senhor, a palavra de Deus. E esse trabalho eu estou dirigindo também para a nossa congregação lá em Timbaúba dos Marinheiros. Então a gente vai trazer uma palavra em alguns dias, nos dias de cultos que haveria nas nossas congregações, e vou passar para os irmãos a palavra, E eu queria fazer uma oração para nós começarmos o trabalho do Senhor nessa noite. Quem precisa de oração? Oramos em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai que está nos céus, nessa noite, ó Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, meu Senhor amado, ó Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem colocado em meu coração para trazer uma palavra, ó Deus, para os teus filhos nessa noite. Deus, toca os corações dessa noite, aonde esta palavra, ó Deus, seja implantada, meu Senhor amado, que esta palavra, ó Deus, venha germinar, ó Deus, e dar muitos frutos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Pega, ó Deus, o primeiro e último lugar nessa noite para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém. Irmãos, vou trazer uma meditação que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 26, e se os irmãos estiverem ouvindo esse vídeo, quiser abrir a palavra para nos acompanharmos nessa oportunidade, livro de Isaías, no capítulo 26, vamos ler o verso 1 e o 2 e o 3, depois pulamos para o verso 20 e lemos o 20 e o 21 para nós meditarmos. Mas antes de nós meditarmos nessa palavra, eu queria agradecer a Deus pela essa oportunidade que Deus está nos dando e colocado em meu coração para fazer esse trabalho. Alguns dias as nossas igrejas não vai poder participar de trabalhos devido a aglomerações de pessoas, que nós temos que vigiar sobre a lei, E eu já digo aqui para os nossos irmãos da nossa congregação, irmãos, a lei, nós temos que obedecer a lei. Não podemos ser homens nem mulheres de Deus desobedientes, Porque a lei ela tem que ser cumprida. Então, quando nós vamos descumprir a lei, Deus ele não está se agradando. Por esse motivo nós estamos suspendendo alguns cultos, O nosso pastor presidente suspendeu alguns cultos e nós estamos aqui na direção do Espírito Santo de Deus para trazer a mensagem através das redes sociais. E este trabalho está sendo levantado, é o primeiro dia de trabalho que nós estamos fazendo pelas redes sociais. E vamos dar continuidade, até Deus permitir e até que se volte, nós nos pudesse reunir nos nossos templos para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No livro de Isaías, no capítulo 26, eu queria trazer uma meditação aos nossos corações nessa noite, para toda a igreja e para aqueles que vão ouvir esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o capítulo 1 do verso 26: Naqueles dias se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade, Tormas, a quem Deus pôs a salvação por muros e antes muros. Abre as portas para que entre nelas as nações justas, que observa a verdade,
Verso 3: Tu conservarás em paz aqueles cujo a mente esteja firme em ti, porque ele confia em ti. Pulamos para o verso 20 para melhor compreensão desse texto nessa noite. Amém? Diz assim o verso 20 do capítulo 26 do livro de Isaías: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Verso 21: Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa das suas iniquidades, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Irmãos, nós estamos nessa noite para meditarmos, e eu extraio aqui 3 lições sobre o capítulo 26 do livro de Isaías. Uma lição que nós últimos dias, estamos passando por muitas tribulações, e quando nós vamos olhar as Escrituras, analisarmos as Escrituras, nós vamos entender que Jesus Cristo, Ele está voltando. Isaías, alguns momentos, algumas visões, algumas revelações, ele preveu a vinda de Jesus Cristo. E nessa noite nós queremos meditar em algumas lições, ou pelo menos 3 lições que nós extraímos nessa noite, do verso 26. A primeira lição que eu aprendo, do verso 26 no capítulo 2, que diz assim, do capítulo 2: Abre as portas para que entre nelas as nações. Nós vamos ver, irmãos, que aqui Deus, através do profeta Isaías, Deus vai, nessa profecia, vai abençoar o seu povo, vai guardar o seu povo. Mas quando nós vamos ler o verso 20 e o 21, nós vamos entender que há uma grande perca para a cidade, ou para o mundo. Vamos suponhamos que Isaías falou aqui uma profecia anos mais tardes, como ele proveu a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Então Isaías, ele proveu uma das suas visões, Deus protegendo o seu povo, Deus trazendo a aliança para os escolhidos, para aqueles que têm o compromisso com a sua palavra, de trazer a mensagem verdadeira. E nessa noite eu aprendo com o nosso amado Isaías, no capítulo 26, quando ele diz que, no verso 2 do capítulo 26, que abrirão-se as portas para as nações. Deus, através de Isaías, está falando, irmãos, não só para um grupo de pessoas, ou para Israel, povo escolhido, separado, povo de Deus, mas aqui ele está falando para as nações. E essas nações representam o povo de Deus espalhado no meio das nações. Então, o profeta Isaías, ele, numa das suas visões, ele diz que Deus tem colocado em seu coração para falar para o povo, que o povo que está na verdade, que tem reconhecido
Jesus como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Esta cidade do capítulo 2, que vai ser aberta para que este povo das nações entre. Irmãos, essa cidade, ela representa a cidade santa, uma cidade que está preparada para as nações, para o povo de Deus que está separado. Porém, quando nós vamos ler o verso 3 do mesmo capítulo, e eu queria nessa oportunidade ler para que nós venhamos compreender a mensagem nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tu conservarás em paz aqueles cujo a mente esteja firme. Verso 3. Deus, ele está fazendo uma aliança aqui, irmãos, no verso 3 do capítulo 26 de Isaías, para o seu povo que está firme, para as suas mentes que está firme em Cristo Jesus. É por isso que nós temos que estar, irmãos, 24 horas ligado com Cristo. Porque quando vier assolações das cidades ou dos povos que não estão debaixo das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, nós não seremos pegos de surpresa. Muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, esquecemos de meditar na sua palavra, deixemos de fazer aquilo que Deus ele tem colocado em nossos corações, de trazer o evangelho àquelas pessoas que necessitam, que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Aqui Deus ele mostra para nós, através desses 2 versículos, que ele tem um compromisso para com aqueles que guardam a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Quando nós vamos ler todo o texto do capítulo 26, nós vamos entender que agora Deus, ele, através do profeta Isaías, ele vai começar a penalizar uma nação, um povo. E Deus agora levanta esse profeta para profetizar contra Judá, contra Israel, contra Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jerusalém, irmãos, estava sendo corrompida na época. Judá sendo corrompida, cultuando os outros deuses. Mas aqui nós vamos ver uma promessa para um povo que está com a palavra do Senhor, que medita dia e noite na sua palavra, um escape, uma oportunidade de quando as tempestades ela vier assolar a humanidade, vier assolar o mundo. Nós precisamos estar, irmãos, na palavra. Nós precisamos estar unidos, confiando, acreditando. Em Salmos vai nos mostrar. Em Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aqui Salmos está falando de um povo preparado, de um povo separado, irmãos. Esses últimos dias, essa epidemia tem pegado muito despreparado. Muitos de nós, como os cristãos, que às vezes propagamos o Evangelho de Cristo, pegamos muitas das vezes nós despreparados. Mas Deus, quando nós estamos na palavra do Senhor, quando nós estamos meditamos dia e noite na palavra, nós sabemos que isso é comprovando que a profecia de Isaías vai se cumprir, está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nessa oportunidade, para que nós venhamos dar continuidade a esta mensagem, eu quero ler o verso 20 do capítulo 26, para melhor compreensão do povo escolhido de Deus, das nações que servem a Deus de Israel, Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa penalidade que está acontecendo no meio da humanidade,
Quando nós vamos analisar as Escrituras, principalmente o capítulo 26 de Isaías, nós vamos entender que é o próprio Deus permitindo, a permissão de Deus sobre o seu povo, sobre as nações, sobre a humanidade, sobre o globo, para que o povo se arrependam dos seus pecados. Todavia, quando nós observamos as Escrituras, nós vamos entender que quando o pecado estava cheirando as narinas de Deus, Deus ele mandava os seus profetas para que o povo viesse se converter. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Deus ele manda um anjo para aquela cidade, a Bíblia diz que aquela cidade, o pecado daquela cidade estava cheirando ruim, mal, as narinas de Deus. Então Deus, para que viesse aquele povo ao arrependimento, ele decidiu penalizar a cidade. E hoje, irmãos, não é diferente. Um povo que se clama, que se diz clamar pelo nome de Deus, às vezes se corrompendo por qualquer coisa, por vento doutrinário das profecias malignas. E Deus, eu vejo a mão do Senhor nesses últimos dias no meio do povo, para que o povo ele venha, irmãos, ter um conserto, saber que ainda existe Deus na terra e nos céus, um Deus que faz milagre, um Deus que tem um povo separado, uma igreja que glorifica e exalte o nome dele aqui na terra. Mas para que o povo ele venha se voltar a Deus, ele vai trazer as suas profecias se cumprir. E no meio desse caos que está acontecendo hoje, no meio da humanidade, nós vamos ver Deus apertando para que o povo ele se volte mais, para que o povo da qual que diz que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, ele sarará a terra. Verdadeiramente Deus ele tem que penalizar a sua mão de poder sobre nós, sobre a humanidade, para que isso venha acontecer.